Olá, amados rapazes do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação e estamos dando continuidade. Essa é a terceira parte da nossa aula, que nós estamos estudando um pouco sobre introdução à Bíblia. Estamos aprendendo um pouco sobre a Bíblia, falando um pouco sobre ela. E em outras duas aulas a gente já falou um pouquinho da introdução à Bíblia, falamos um pouquinho sobre o termo da Bíblia, como é que ela chegou até nós, o que é a Bíblia. Demos uma introdução aos livros da Bíblia, falamos sobre um pouquinho dos livros da Bíblia, isso já na segunda aula, né? Falamos um pouquinho a Bíblia em número, né? E hoje nós vamos estar entrando um pouco nos livros, conhecendo um pouquinho os livros da Bíblia. Mas antes vamos ler um versículo em 2 Timóteo 3:16, que nos diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, nessa terceira aula nós vamos conhecer um pouco, está falando ainda sobre os livros da Bíblia. Então, como dá para ver aqui, temos os livros da Bíblia, está em cores diferentes aqui, e as cores, cada cor aqui vai indicar o que eles são. Por exemplo, o amarelo são o Pentateuco, que no caso são 5 livros. O que estão marcados de azul são livros históricos, considerados como livros históricos, né? Os que estão marcados de verde são os livros poéticos, ou de sabedoria, né? O de vermelho, essa cor mais avermelhada, são os livros dos profetas maiores. E os de laranja, meio laranjado, é os profetas menores. Então, amarelo, quais são os Pentateucos? Os 5. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que são os 5 livros que Moisés escreveu. Então, esses são chamados de Pentateuco, né? Os livros do Pentateuco. Os de azul, os livros históricos são os livros de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. São considerados livros históricos. Ainda temos aqui Esther, temos Esdras e temos Neemias, dentro dos livros históricos. São 12 ao total livros históricos. Já os livros poéticos são Jó, Salmo, né, Cântico, Provérbio, Eclesiastes. São 5 livros considerados poéticos da Bíblia. Os profetas maiores são 5, que no caso seria Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Daniel e Ezequiel. São os 5 profetas maiores. Os 5 profetas menores, ou 12 profetas menores, melhor dizendo, são Jonas, Amós, Oséias, Obadias, Joel, Malaquias, Sofonias, Abacuque, né? Zacarias, Ageu, Malaquias e o livro de Neemias, não é isso? São os 12 livros considerados profetas menores da Bíblia Sagrada. Então, são esses 12, né? Então, aqui é Naum, no caso. Naum, não é Neemias. Neemias é dentro dos livros históricos. Naum. Então, são os 12. Agora, por que maior, profeta menor, maiores e profeta menores? É porque eles eram um maior do que o outro? Não. É considerado profeta maiores por causa é do seu ministério, que foram grandes. Seus livros também são bastante grandes. Se você for comparar os livros de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, comparado ao de Naum,
comparado Sofonia, Malaquias, Abacuque, Joel, os ministérios deles foram menores, né? Eles escreveram poucos também, né? E os outros, o seu ministério foram mais longo, mais comprido, né? Seus livros também foram maiores, né? Mas o ministério dele é que foram maiores do que os outros. Não é que eles são maiores, né? É por causa do ministério que cada um teve aqui. Nós temos aqui uma divisão aqui, mais ou menos uma cronologia, como da criação aqui, a criação e patriarcas. Nós vemos que o livro da criação, que fala da criação dos patriarcas, temos aqui dentro, tem Gênesis e temos Jó. Por que Jó está junto de Gênesis? Porque o livro de Jó é considerado ainda por alguns o livro mais antigo da Bíblia. É o livro de Jó, é considerado por muitos. E Jó, ele viveu no tempo de Abraão. Por isso, o livro de Jó está dentro fala dos patriarcas, está na época dos patriarcas existiam. O Êxodo no deserto, que conta a história, nós vemos que está aqui os 4 livros que vai falar do Êxodo, do deserto, que Israel passou, né, da terra prometida, né, dessas coisas todas. Tá, nós vamos encontrar essas histórias do deserto de Israel, o Êxodo, tudo mais, né? Isso por volta mais ou menos de 1446 anos antes de Cristo, né? O livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio vai contar a história do deserto de Israel, o Êxodo, né? Já a conquista de Canaã nós vamos encontrar no livro de Josué, né? Os juízes, que no caso nós encontramos no livro de Juízes, no livro de Ruth, essas histórias, que foram mais ou menos cerca de 1200 anos antes de Cristo que isso aconteceu. São esses 2 livros que vai falar dos juízes de Israel, quando Deus governava o povo de Israel, né? Então, que era chamado de período teocrático, era que Deus era que governava a nação. Aí depois da época dos juízes veio o reino unificado, que mais ou menos em 1050, isso antes de Cristo, que nós vamos encontrar o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Salmo, né? Depois do reino unificado, vem o reino dividido, né? Que isso é por volta de 931 a.C. E o reino dividido, nós vamos ver os livros classificados mais ou menos aqui. 1 Reis, 2 Reis, temos um reinado de Salomão, né? E é o reino dividido, mais ou menos. Aqui temos o fim de Israel, que é no ano 722 a.C. Já o exílio que aconteceu do fim de Judá, já aconteceu no ano 586 a.C. E a volta do auxílio aconteceu no ano 537 a.C., que foi o primeiro retorno de Israel. Então, vemos aqui norte e sul, né? Tem uma divisão aqui de norte e sul. Então, aqui nós deu para aprender um pouco sobre os livros. Conhecer aqui, o objetivo aqui é você conhecer o que é o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas menores, os profetas maiores e outras demais coisas. Vamos mais adiante. Aqui nós podemos também olhar e ver aqui a lei. Aqui também temos uma divisão. Como já foi dito ali estava numa ordem. Aqui nós colocamos em outra ordem aqui. Temos a lei, que já foi dito que era o Pentateuco. Livros poéticos e poesia, que era 5 livros. Livros históricos, 12. Né? Os profetas, que são 17 livros, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Vamos ver aqui agora também, nesse outro aqui, os livros do Novo Testamento. Como, por exemplo, os Evangelhos, né? Que são os 4 evangelhos. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Dentro desses evangelhos temos chamado os livros sinóticos, que seria o qual? Seriam os 3 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinóticos por causa da sua harmonia um com o outro, né? Temos livros históricos do Novo,
Testamento, que seria Atos dos Apóstolos. Aí depois dos livros históricos do Novo Testamento temos as epístolas, que no caso são as epístolas paulinas, que são 13 epístolas que Paulo escreveu, começando Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, temos Tito, temos Filemon, né? Temos mais as epístolas, são 21, né? Dentro das epístolas, temos 13 de Paulo, temos Hebreu, que o autor não é Paulo, é um autor desconhecido, temos Tiago, tem 1 Pedro, 2 Pedro, temos 1 João, 2 João, 3 João e Judas, né? Então, temos as 13 epístolas paulinas, mais, né, outras epístolas que não foi Paulo que escreveu, fazendo assim um subtotal de 21 epístolas dentro do Novo Testamento. E livros proféticos considerados do Novo Testamento, só temos o livro de Apocalipse, que é o livro profético, que fala sobre a profecia das coisas. Os 5 livros, como já disse, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados de Pentateuco, que no caso é Gênesis, que significa origens, o Êxodo significa saída, Levítico significa relativo ou levitas, Números significa conta ou censo, e Deuteronômio, que é segunda lei. A Bíblia é um livro antigo. Lembre disso sempre quando for ler. As coisas que existem na época, ou que existiam na época, é diferente das que hoje vemos, né? Vamos ver algumas imagens. Por exemplo, quando você for ler a Bíblia Sagrada, ela é um livro antigo. Ela é um livro que foi escrito há muitos anos atrás. Então, quando você for ler ela, você tem que se lembrar disso. Que o que tem nela, o que foi escrito nela, as coisas que estão dentro dela, contido nela, é diferente das coisas que tem no dia de hoje, né? Então, tem algumas coisas na Bíblia Sagrada que é diferente dos dias de hoje. Vamos aqui mostrar uma sequência de imagens de algumas coisas que existiam naquela época. Por exemplo, vamos ver aqui algumas imagens, né? A Bíblia é um livro antigo, como eu já falei. Então, vamos ver algumas imagens aqui. O que seria isso aqui? Isso aqui, conforme alguns estudiosos, diz que isso aqui era tipo como fosse uma lamparina. Como fosse uma lamparina. Que está escrito lá em Salmo 119, versículo 5, que diz que a tua palavra é lâmpada para iluminar os meus pés e luz para iluminar o meu caminho. Então, muitos acreditam que isso aqui seria uma espécie de lamparina naquela época. Nós vemos aqui que isso é um sofrá, que era feito de chifre de carneiro. Era tocado para chamar os israelitas à batalha. Hoje em dia, lá em Israel ainda existe e é tocado muitas vezes para uma comemoração, algo assim. Essa imagem aqui seria a imagem de Baal, né? O povo de Israel muitas vezes trocaram o Deus verdadeiro por ídolos. Esta é uma imagem de Baal, Deus dos cananeus. Então, isso aqui seria uma imagem de Baal, né? Uma imagem de Baal. Isso aqui seria um códice, né? Que na data mais ou menos do século IV depois de Cristo, que continha o Novo Testamento, esses papel aqui que nós estamos vendo, né? Outra coisa que nós podemos ver, isso aqui seria uma caneta, né? Uma caneta, tinta, um estojo do período do Novo Testamento. Então veja a diferença da caneta daquela época para a caneta nos dias de hoje, né? Nós podemos ver. Essa aqui seria o que? Seria a estatura ou a estatueta de Atenas, Diana no caso, de Efésio, a cidade em que o ensinamento de Paulo resultou em tumulto. Então isso aqui seria uma estátua da deusa Atenas, ou conhecida como Diana. Isso aqui seria um incensário, ou um recipiente de colocar incenso, né? Foi um dos presentes, né,
que os magos trouxeram para dar ao menino Jesus. Foi isso aqui, ó, um desses aqui. Ó. Foi mais ou menos isso aqui que levaram para dar de presente ao menino Jesus. Isso aqui seria uma bússola, né? Uma bússola antiga, porém muito bonita. Então, nós vimos aí algumas imagens, né? De algumas coisas que são diferentes. Eu só trouxe essas imagens para você saber que é diferente as coisas que existiam naquela época. Então, quando a Bíblia fala de caneta, falar de escrever, como é que eles escreviam, né? Como é que eram as canetas naquela época? Era daquele jeito que nós vimos aqui, é diferente. Como é que era a imagem de Baal? Era mais ou menos daquele jeito. A imagem da deusa Diana, né? Uma bússola, como é que era, né? Uma lâmpada era diferente, era tudo diferente na época que foi escrito a Bíblia Sagrada, era totalmente diferente. Então, essa terceira aula é mais ou menos para vocês conhecerem mais ou menos isso aqui e gravar aquilo lá que já foi dito lá no começo, da onde eu quero que vocês gravem bem, que é sobre os livros poéticos, os livros do Pentateuco, os livros de profetas maiores, profetas menores, né? Para vocês gravarem bem isso aí e entender como é que funciona a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então aprendemos aqui um pouquinho dos livros da Bíblia Sagrada e um pouquinho das coisas que existiam na época de Jesus, diferente da que existe nos dias de hoje. Amém? Nós iremos parar por aqui, iremos ficar por aqui. Eu espero você na próxima aula, que nós iremos estar dando continuidade, né? Nós iremos ainda falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, né? Para vocês entenderem mais um pouquinho a Bíblia, conhecer algumas coisas da Bíblia que existia. Então, é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa. Compartilhe, ore, né? Se inscreva no canal e que Deus assim continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém?